Essa história aconteceu na divisa entre Pernambuco e Alagoas, onde um historiador comprou uma mansão esquecida de 1894. Mas o que ele não sabia era que existia uma presença assombrosa nesse lugar. Não era só poeira e madeira velha. Era uma presença antiga, uma entidade que nunca saiu de lá. Ninguém sabia ao certo quem foi o último morador daquela casa. Só se sabia que depois de 1946, ninguém mais ousou entrar. Diziam que ela envelhecia tudo o que tocava. Não o tempo, mas a coisa que morava no sótão. Essa história chegou aos ouvidos de Joaquim Andrade, um historiador de 44 anos, que buscava um novo projeto para escrever seu livro sobre patrimônios esquecidos no Nordeste. Quando ele viu o anúncio da mansão na divisa de Pernambuco com Alagoas, com fotos antigas e promessas de madeira de lei e azulejos portugueses originais, ele não resistiu. Pagou barato demais e ninguém da região sequer quis receber o pagamento em mãos. Logo na primeira visita, Joaquim notou algo que o tempo não justificava. As paredes não estavam só desgastadas, pareciam enrugadas como pele antiga. Os móveis ainda estavam ali. A cristaleira ainda tinha copos, e sobre a cama do quarto principal, um vestido preto estava estendido com um broche de luto preso no peito. Não havia sinais de roubo nem de saída apressada. Tudo parecia congelado em um momento que ninguém contou para a história. O único cômodo trancado era o sótão. A entrada era escondida por trás de uma estante pesada e sem qualquer aviso. Mas quando Joaquim forçou a estante, encontrou uma escada fina de madeira que subia em espiral até uma pequena porta coberta de poeira. A madeira da porta era diferente do resto da casa. Não tinha dobradiças. E sobre ela um símbolo estranho feito à navalha como um selo ou um aviso. Não havia maçaneta, só pregos enferrujados. Mas nada prendia ela de verdade. Só o silêncio. Joaquim não hesitou. Puxou. Quando a porta cedeu, um vento frio escapou de dentro. Mas não era um vento comum. Era o tipo de ar que faz o coração bater mais lento. O tipo de vento que carrega coisas que o mundo esqueceu de enterrar. Ele acendeu a lanterna. O sótão era apertado, com telhado baixo e madeiras antigas apodrecendo pelas beiradas. No centro havia uma cadeira de balanço, e atrás dela um grande espelho coberto por um pano amarelado. Ao tocar no pano, ele sentiu como se alguém segurasse sua mão, e então ouviu. Já é hora, a voz não vinha de fora, nem do sótão. Ela veio de dentro da cabeça dele, e foi naquele instante que Joaquim percebeu que tinha feito algo errado, algo que não podia mais ser desfeito. Joaquim desceu do sótão trêmulo, o pano que cobria o espelho, ele não teve coragem de tirar, mas também não conseguiu colocar de volta como estava. Naquela noite, ele decidiu dormir no único quarto que parecia menos frio da casa. Colocou o travesseiro, lençol, um abajur antigo ao lado da cama, e ficou deitado, encarando o teto de madeira que rangia mesmo sem vento. Lá pela madrugada, o abajur piscou. 1, 2, 3 vezes. Joaquim sentou na cama. Sentia como se houvesse alguém do outro lado da porta, mas não ouviu passos, só um som seco, como unha arranhando madeira. Foi quando olhou para o chão e notou pegadas, pequenas, como de uma criança descalça, molhada. Iam da porta até o lado da cama onde ele estava deitado, mas ninguém entrou ali. Pela manhã, Joaquim decidiu revisar os documentos da casa. Na escrivaninha antiga do escritório, encontrou uma gaveta que não abria com facilidade. Depois de forçar, encontrou uma pasta com recibos, cartas de médicos e recortes de jornais da década de 1930. Num dos recortes, uma manchete em letras gastas. Família desaparece em mansão recém-adquirida. Polícia encontra móveis, comida posta e espelhos cobertos. Outro detalhe chamou a atenção. Uma anotação feita à mão, com letra tremida, dizia: "Ninguém deve se olhar no espelho do sótão. Ele lembra." Joaquim sentiu um arrepio.
A casa, que pela manhã parecia só velha, agora dava a sensação de estar esperando. A cada porta que abria, o ar ficava mais denso. O relógio da sala marcava sempre 3h17, mesmo com pilhas novas, e todos os espelhos da casa, até os pequenos, estavam cobertos por panos ou virados para a parede. À noite, enquanto revisava suas anotações, ouviu um barulho vindo de cima. Balanço de madeira. Devagar, ritmado, como alguém embalando uma cadeira. Joaquim pegou uma lanterna, respirou fundo e subiu novamente ao sótão. A cadeira de balanço se movia sozinha. O pano do espelho estava no chão. E o vidro, embaçado, parecia conter formas que não eram reflexos. Ele se aproximou. No fundo do espelho, uma sala antiga, mas não a do sótão. Uma sala com paredes floridas e um quadro de uma mulher sentada, vestida de preto, de cabeça baixa. Só que o rosto da mulher era algo assombroso. Assustado, Joaquim recuou. Mas ao se virar para sair, a escada tinha sumido. E no fundo do sótão, uma voz voltou a sussurrar. Você não devia ter me visto. A cadeira havia parado, mas o espelho agora mostrava uma casa em ruínas, tomada por trepadeiras secas. No reflexo, uma mulher surgia lentamente no fundo da imagem, andando em sua direção. Ela estava de preto, os cabelos presos num coque, o rosto pálido e sem expressão. Mas os olhos pareciam vivos demais para alguém morto. Joaquim fechou os olhos. Quando abriu, estava de volta ao quarto, deitado, ofegante. Era como se tivesse sido devolvido. Pensou em fugir, em abandonar tudo. Mas ao tentar sair da casa, percebeu que nenhuma das portas se abria, nem janelas, nem portões. Do lado de fora, o mundo parecia distante, quase embaçado, como se ele tivesse sido removido da realidade. Com o pouco de bateria que ainda tinha no gravador, decidiu começar a registrar os acontecimentos. Mas ao tentar gravar seu próprio nome, o som saía distorcido. Toda vez que dizia, "Eu sou Joaquim Andrade", a fita captava apenas um ruído baixo, como se algo estivesse apagando sua identidade. Ele então retornou ao escritório e começou a revirar tudo em busca de uma pista. Atrás de uma estante de livros mofados, encontrou um diário escondido entre tábuas soltas. Era o diário de uma mulher chamada Eugênia Cortes, última proprietária conhecida da casa. Nas páginas amareladas, relatos perturbadores. Ele mora no espelho, ele imita o que vê, mas não esquece, nunca esquece. Hoje meu filho tentou tirar o pano. Agora ele só fala com o espelho. Diz que tem alguém do outro lado que promete devolver o pai. A casa é a casca. A coisa está viva. O nome dele nunca deve ser pronunciado nem escrito. O nome dá forma. Nas últimas páginas, uma confissão. Se alguém encontrou isso, por favor, não suba ao sótão. Não olhe para ele, queime o espelho, mas jamais tente conversar. Ele convence. Ele se veste de saudade. Joaquim engoliu seco. Na mesma hora, ouviu a voz da mulher novamente, agora mais próxima, mais nítida. Você já sabe meu nome? Ele congelou. Era como se ela estivesse dentro da casa, não mais confinada ao sótão. O espelho havia se quebrado em 4 partes, mas ainda refletia. E no centro de cada estilhaço estava o rosto de Joaquim, em expressões diferentes. Uma chorando, uma gritando, uma imóvel e a última sorrindo. Ele tapou os olhos com as mãos e no escuro de suas pálpebras viu o que jamais deveria ter visto. Uma figura sem rosto, feita de reflexos partidos, caminhando por corredores espelhados, carregando nomes em pedaços e sussurrando, "Você me trouxe de volta." Joaquim já não sabia mais quantos dias tinha passado ali. E dentro da casa, ele começava a ouvir o próprio nome sendo sussurrado nas paredes, nos espelhos rachados, nos móveis que rangiam mesmo imóveis. Ele tentava resistir, mas aos poucos a sanidade dava lugar à dúvida.
E se a casa não for o problema? E se for eu? No diário de Eugênia, descobriu algo que até então havia passado despercebido. Num rodapé rasgado, escrito em grafite quase apagado. Ele precisa de alguém para continuar existindo. Alguém que saiba o nome, alguém que olhe, alguém que acredite. Foi aí que tudo fez sentido. A casa não prendia pessoas. Ela preparava substitutos. O historiador entendeu que a função dele nunca foi restaurar a casa. Ele foi chamado, escolhido, porque sabia olhar para o passado, buscar verdades escondidas. E esse tipo de curiosidade era tudo o que a entidade precisava. Naquela noite, cansado, derrotado e mentalmente quebrado, Joaquim subiu mais uma vez ao sótão. A cadeira de balanço agora estava parada, e os estilhaços do espelho haviam se reorganizado, sozinhos, formando um painel torto de reflexos incompletos. No centro, um buraco negro, como um olho, como uma janela entre mundos. E ele viu todos os que vieram antes, homens, mulheres, crianças, cada um com o olhar vazio, observando do outro lado do vidro, como quadros em exposição num museu do horror. No reflexo, Joaquim já não era ele. Vestia um paletó antigo. O cabelo estava grisalho e sua boca sussurrava algo mesmo sem querer. "Quem é você?" Do outro lado, a entidade respondeu: "Sou o que sobra depois que todos vão embora." Num último impulso de consciência, Joaquim virou-se para fugir. Mas o espelho já o havia engolido. Meses depois, moradores da região notam que a casa agora tem um novo dono. Um homem educado, discreto, que diz estar escrevendo um livro sobre propriedades mal assombradas do sertão. Ele mora sozinho, sempre bem vestido, mas nunca sorri. Curiosamente, ninguém mais ouve falar do historiador Joaquim Andrade. Só se sabe que a casa não está mais à venda. Talvez ele tenha conseguido fugir ou ficou por lá, não se sabe. E você, o que acha que aconteceu? Só se sabe que à noite, quando se passa diante do portão, vê-se no sótão uma luz fraca e uma figura sentada numa cadeira de balanço, segurando um espelho. Se você também acredita que algumas casas não precisam de portas para te prender, inscreva-se agora no canal Histórias Diferenciadas, para não perder os próximos relatos que deveriam ter sido esquecidos. Curta, compartilhe e comente algo parecido. Você teria coragem de subir naquele sótão se soubesse que ele está esperando por você?